Boa noite, investidores. Bem-vindos novamente ao canal. Que trazer para vocês hoje a análise do resultado da Gerdau do terceiro trimestre de 2020. Então, a ação da Gerdau caiu aí quase 6% quando ela reportou o seu resultado. Então, vamos entender se a ação da Gerdau mereceu ter caído esses 6%, né? E falar um pouquinho sobre os detalhes desse resultado e as perspectivas para a empresa, tá bom? Se você não tiver inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like nesse vídeo. Bora lá! Então, pessoal, a Gerdau apresentou o resultado aí do terceiro trimestre de 2020, sua receita líquida crescendo bastante forte, tem um crescimento aí de 23% na comparação anual em relação ao terceiro trimestre de 2019, atingindo 12,2 bilhões de reais. E o desempenho aqui, principalmente puxado pelas vendas no Brasil e também pelas operações da América do Norte, com efeito da depreciação do real. Então o real se depreciou 36% nos últimos 12 meses e as receitas dos Estados Unidos, a operação da América do Norte da Gerdau, são em dólares. Quando a gente faz a conversão de dólares para reais, você tem um efeito no aumento das receitas da empresa como um todo aqui em reais. Do lado de custos, a gente também viu o câmbio afetando os custos da empresa, né? Mas isso acaba que os custos em dólar andam junto com as receitas em dólar, então na margem não deveria fazer uma grande diferença, mas ela também teve as suas matérias-primas, né, sendo impactadas, matérias-primas dolarizadas, como o custo da sucata e o preço do minério de ferro, que aumentaram 27% e 28% respectivamente aí na comparação anual. Então a gente teve um aumento forte do lado da receita, mas do lado dos custos também a empresa sofreu pressão. No entanto, no líquido, né, então o efeito combinado das duas coisas foi um efeito positivo e a gente viu aí a margem bruta da Gerdau subindo de 9,9% no terceiro trimestre de 2019 para quase 14% no terceiro trimestre de 2020. Tá? Tô subindo para vocês aqui tabelinha que a empresa coloca no seu release. Então, apresenta aqui os principais dados dela aqui, então os volumes de produção e venda de aço, né? Receita líquida que eu comentei, os custos das vendas, lucro bruto, margem bruta. Né? E para notar aqui que esse crescimento no lucro bruto da empresa, né? Então, porque a receita por tonelada vendida na empresa subiu 18%. Então, quando a gente está falando dos efeitos tanto do câmbio quanto efeitos de preço, a gente olha, subiu 18% a receita por tonelada, enquanto do lado dos custos, o custo por tonelada subiu apenas 13%, portanto, essa expansão de margem. Né? Aí, quando a gente olha para as despesas gerais administrativas da empresa, o que a gente viu foi um bom controle de despesas gerais administrativas. Ela manteve uma proporção, apresentou, na verdade, uma proporção de 3% da sua receita líquida no trimestre, que é 70 pontos base abaixo da proporção que ela registrou aí no terceiro trimestre de 2019. Então, no terceiro trimestre de 2019, a Gerdau apresentou custos, né, despesas gerais administrativas da ordem de quase 4%, então de 3,7% da sua receita líquida. Nesse trimestre, mesmo com uma receita 23% maior, a empresa apresentou uma despesa gerais administrativas de apenas 3%. Então, como vocês podem voltar para você a tabelinha aqui, né, que a gente está falando aqui, então ela teve um custo de despesas por vendas gerais administrativas de 370 milhões nesse trimestre, enquanto no ano passado o mesmo custo foi de 365 milhões de reais. Tá? Então, mostrando um bom controle de custos aí, né? Isso é o que a gente chama nesse setor de alavancagem operacional, pessoal, tá bom? Então, na verdade, alavancagem operacional é um termo que você pode aplicar para qualquer setor, mas no setor de siderurgia, a empresa tem ali os seus custos fixos, aquela estrutura de custos. Quanto mais volume ela gera, quanto mais receita ela gera com aquela mesma estrutura, você acaba gerando uma diluição desses custos fixos, no caso da Gerdau aqui, né, as despesas gerais administrativas dela, e, por consequência, aumentando a sua margem. Juntando todos esses efeitos que a gente falou aqui, a gente viu o EBITDA e o lucro líquido da empresa crescendo forte. Então, o EBITDA atingiu 2,1 bilhões de reais e o seu lucro líquido 800 milhões de reais no trimestre, crescimento de 46% e 175% na comparação anual, respectivamente. Então, crescimento bastante forte. Lembrando que EBITDA é uma métrica que a gente pode usar para avaliar o potencial de geração de caixa operacional dessa empresa. Tá? Então, anda bastante junto com o potencial de geração de caixa das operações da empresa. Então, um número bastante positivo. Apresentando para vocês aqui a evolução do EBITDA, da margem EBITDA da Gerdau. Então, como a gente acabou de comentar, o EBITDA subindo forte aí, né? E isso mostrando para a gente uma expansão de margem bastante forte também. Então, a margem aí subindo mais de 2,5 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2019. Tá? Vou entrar um pouquinho mais de detalhe aqui nas operações da empresa. O que a gente viu aqui
foi o desempenho do Brasil e da América Latina bastante forte, com as margens EBITDA atingindo 25,2% no Brasil e 30% na América Latina. Eles contribuíram aí com 50% para o Brasil, né, com 50% do EBITDA total da empresa. Né? Então, quando a gente olha no Brasil, a gente vê um resultado bastante forte ali, a gente até fica um pouco preocupado com a sustentabilidade desse resultado, tá? O que a gente acredita é que, a gente olhando para frente, a gente vê que a empresa ainda tem aumentos de preço para passar nessa operação, né? Por um lado, a gente vê esses aumentos de preço, então que são uma coisa que vai continuar sustentando o resultado dela para frente. Por outro lado, a gente acredita que a demanda pode dar uma arrefecida, então a gente tem uma demanda reprimida desse período do começo do ano, né? Que agora pode estar vindo nesse trimestre. No entanto, a empresa já indicou na sua conferência de resultados, que ela fez no mesmo dia da apresentação do resultado, aí, quarta-feira, dia 28, a empresa já indicou para o mercado que ela ainda vê um ambiente de demanda bastante forte para o ano que vem, para 2021. Então, estão falando aí de um crescimento na faixa de 6% a 8%. Então, um cenário ainda bastante positivo, né? Então, acho que um mercado preocupado talvez com quão sustentável é esse resultado forte da Gerdau, e a empresa já deu uma indicação bastante positiva em relação ao ano que vem, que eu vejo com bons olhos aqui, tá bom? Então, para ilustrar essa dinâmica do EBITDA, estou subindo para vocês aqui o gráfico que a empresa apresenta para a gente, né? Mostrando a evolução do EBITDA da Gerdau, das suas operações aí, por operação. Então, no Brasil, como vocês podem ver, um resultado bastante forte, saindo aí 17% a margem no ano passado, para 25% esse ano. Então, eu acredito que essa margem já é um nível bastante alto, quando a gente olha para o histórico da empresa, está bastante elevada. Não deve ser algo que ela vai conseguir sustentar por muito tempo, mas para os próximos trimestres, tudo indica que ela ainda vai conseguir manter um ritmo bastante parecido, que é bem positivo, né? E, olhando para as outras operações, vê a América Norte mantém a sua margem estável, que é positivo também, né? Um ambiente de demanda lá um pouco mais fraco, mas também as operações indo bem. A América do Sul, por outro lado, a gente vê aqui uma margem bastante forte também, então, quando a gente compara com o histórico, está aí se destacando. Também é outra margem que, segundo a empresa na sua teleconferência de resultados, é uma coisa que eles veem como sustentável. No entanto, eu como analista, eu vejo com um pouquinho mais de ceticismo, acredito que sim, curto, médio prazo pode sustentar, mas no longo prazo, nas minhas projeções, eu utilizaria uma estimativa mais conservadora, tá bom, pessoal? Quando a gente junta tudo isso que aconteceu no resultado da Gerdau, o que a gente viu foi uma geração de caixa muito forte, né? Então, a empresa apresenta esse gráficozinho de waterfall, essa cachoeira aqui. Então, como vocês podem ver, o EBITDA, que como eu comentei para vocês, a gente usa como métrica de geração de caixa operacional da empresa, né? Aí a gente, do EBITDA, subtrai o CAPEX, que são os investimentos em capital da empresa no trimestre, o imposto de renda, os custos que ela tem com dívida, e aqui teve um efeito positivo no capital de giro da empresa. Então, nesse trimestre, a empresa conseguiu reduzir o seu ciclo de caixa, né? Então, quer dizer, ela conseguiu aí ter prazos mais longos para pagar seus fornecedores ou prazos mais curtos para receber de seus fornecedores. Então, teve uma entrada de caixa em relação ao trimestre anterior por esse efeito do capital de giro, tá? Isso aqui, muitas pessoas vão falar que é um efeito não recorrente. No entanto, mesmo se a gente excluísse esse efeito, a gente ainda teria uma geração de caixa bastante forte. Quando a gente pega esse número de 2,3 bilhões de reais de geração de caixa em trimestre, a gente está falando que a Gerdau está gerando cerca de 6% do seu valor de mercado em um único trimestre. Então esse é um número que a gente olha bastante para a empresa de commodity, é o quanto ela está gerando de caixa como percentual do seu valor de mercado. Então basicamente, a Gerdau, se a gente anualizasse esse valor, a gente falaria que a Gerdau estaria gerando 24% de retorno em caixa, né? Tá gerando 24% do seu valor de mercado de caixa naquele ano, que é muito alto. Então esse é um valor aqui que salta aos olhos, e quando a gente olha para isso, a consequência lógica é a alavancagem da empresa. Então o endividamento da empresa caiu bastante, aí chegando para 2 vezes relação dívida líquida por EBITDA, saindo de 2,8 para 2 vezes dívida líquida EBITDA. Então também reduziu bastante a sua alavancagem no trimestre, que é bastante positivo, né? Então, pessoal, e aí no dia do resultado, dia 28, a ação caiu quase 6%, que é mais 5,8%, se não me engano. Por que eu acredito que isso aconteceu? Então, a ação ela vinha tendo uma performance bastante forte antes do resultado, tá? Então, acho que boa parte do resultado já estava precificado, os investidores já tinham conversado com a empresa, já tinham pegado um cheiro de que o resultado ia vir bom, né? Mesmo assim, o resultado surpreendeu as estimativas da maioria dos analistas do mercado, tá? Então, ainda
foi um resultado muito forte quando a gente considera a geração de caixa, as margens, né? Então um resultado bastante positivo que não justificaria por si só uma queda. Então a única explicação que eu vejo realmente é de gente embolsando boa parte desses ganhos. Então uma realização de lucros. No entanto, quando que eu olho para frente para esse papel, eu ainda vejo que tem coisas que podem destravar valor aí, né? Então, como eu comentei, a demanda continua forte, o câmbio no patamar que está ainda permite que a empresa implemente aumentos de preço, que ela já falou que ela vai fazer, mantém, né, uma boa rentabilidade, né, vamos dizer assim, a conversão dos dólares para os reais aqui, das suas operações na América do Norte beneficiam o resultado também. Então, eu acredito que no curto, médio prazo, nos próximos trimestres, a gente pode continuar tendo notícias boas com a Gerdau. Tá uma barganha a ação? Não, a ação não tá uma barganha. Estão vendo ela negociando aí perto de 6,7 vezes EV por EBITDA para 2021, que não é um múltiplo baixo, né? A Gerdau, historicamente, aí você podia assumir um múltiplo justo entre 6,5 e 7 vezes EV por EBITDA para essa empresa. Isso daí estaria no justo. Então, eu diria que a Gerdau está perto do seu preço justo. Você que tem ações da Gerdau hoje, deveria vender ao meu ver? Não, eu carregaria essas ações mais um pouco. Acho que ainda tem espaço para o papel subir mais um pouco, principalmente com ela conseguindo entregar mais desses aumentos de preço e com mais volume vindo para o ano que vem, né? No entanto, eu acredito também que esse setor de commodities é muito volátil, então fique bastante de olho aí nas tendências de preço de aço, na dinâmica da economia chinesa, né? Eu cobri muito tempo commodities quando eu trabalhava em gestora e eu passava o dia olhando para a economia chinesa, então analisando dados da economia chinesa para entender se o preço do aço do minério de ferro ia subir ou cair e, por consequência, o que ia acontecer com as empresas aqui do Brasil, tá? Então, quando a gente está olhando para o aço aqui no Brasil, para a Gerdau, né, a gente tem do lado aqui a demanda do setor de construção bastante forte, então isso sustenta o papel, né? Os preços de aço lá fora sustentados e o câmbio ajuda isso, né? Então, a paridade, quando você faz a conta para internalizar o aço lá de fora, a gente está com desconto aqui dentro, então as empresas podem aumentar os seus preços. Então a gente tem que hoje, né, ficar de olho nessa demanda aqui dentro do Brasil da construção para ver se ela vai continuar aquecida. Tudo indica que até o ano que vem temos uma demanda forte, né? Então 6 a 8% foi o que a empresa disse. E ver a sustentabilidade do nosso câmbio nesse patamar. Não vejo nenhum fator que no curto prazo possa mexer muito nisso. Tem a eleição dos Estados Unidos, pode dar uma mexida, uma volatilidade no câmbio aí, né? Mas acredito que ainda vai se manter no patamar favorável para a empresa. E tem que então ficar de olho na China para ver o que vai acontecer com esse preço do aço, tá bom? Pessoal, espero que tenha dado para entender um pouquinho mais sobre o resultado, sobre as perspectivas para essa empresa, tá? Qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários abaixo. Lembrando, esse conteúdo aqui, né, eu gero para vocês aqui de maneira gratuita, né, um conteúdo educacional, faz parte do meu trabalho aqui na Levante, faz parte do meu propósito aqui para ensinar, para tentar ajudar vocês a investirem melhor, né, investir com mais qualidade, tomar decisões melhores, né? E lembrando também que eu tenho a minha série Growth Stocks aqui na Levante e nós temos diversas outras séries pelas quais você poderia se interessar. Deixo para vocês sempre aqui na descrição na descrição dos meus vídeos, um link para vocês entrarem lá no nosso site, conhecerem um pouco mais do nosso trabalho e para quem se interessar, né, quem sabe um dia vir fazer parte aqui dos nossos assinantes, tá bom? Então, aguardo vocês na semana que vem. Um grande abraço a todos e uma boa noite.